E o programa Fé em Ação de hoje acontece aqui por um motivo muito especial. E se trata de uma cidade turística, eu convido você então para uma viagem. Hoje não vamos conhecer um projeto em específico, mas vamos falar de um legado de alguém que dedicou e dedica a sua vida pelos empreendedores adventistas do Brasil. Se trata de uma homenagem e vamos visitar importantes momentos da vida do apresentador Sérgio Azevedo e que hoje se despede. Hoje os papéis se invertem. Quem entrevista será entrevistado. Mas até que para isso aconteça, um programa de TV falando sobre tantos projetos ao redor do país, o Sérgio Azevedo foi peça fundamental. Mas também se trata de um especialista em marketing, gestão empresarial e por aí vai. Um apresentador do Fé em Ação, que mesmo quando começou a se falar na existência do programa, lá estava ele. E como alguém com tanta experiência, a sua opinião e visão foram bem-vindas e essenciais. Nós fizemos um teste com as pessoas que estavam ali presentes. Olha, precisamos de recursos. Se essa assembleia aqui acha que consegue levantar os recursos, vamos em frente. E eu já havia me posicionado para a diretoria da Fé, que veio até mim, até com o Edelcio, Martinho e outros amigos, falaram, olha, se sair essa possibilidade, você pode ajudar? Eu falei, olha, estou à disposição, a gente pode pensar assim. E aí a Assembleia topou, meio que na fé, né? Mas já sabendo que era o momento de colocar essa ideia em ação, e por se tratar de um programa que chegaria a muitas pessoas e podendo levar um conteúdo de tamanha relevância, as ideias começaram a surgir. E a gente tinha um cronograma de mais ou menos 10, 11 meses de preparo do programa. E aí sim, aí eu acho que eu pude colaborar um pouco com a experiência que a gente tem, né? De que programa ter, qual é a cara do programa. Claro que isso foi feito a muitas vozes, muitas mãos, né? Ouvindo também não apenas a diretoria, os colegas da Fé, porque afinal de contas teria que ser um programa que representasse, né, os interesses da Fé, a missão da Fé, mas ao mesmo tempo eu sempre toquei na tecla, tem que ser um programa feito em conjunto com a Novo Tempo. Nós pensamos, será que ele aceitaria o desafio? E o Sérgio, como tem o coração na obra, o coração na igreja, na comunicação, ele aceitou o desafio e durante esses anos conduziu, eu diria, com muita habilidade o programa Fé em Ação, recebendo os nossos convidados, apresentando os projetos, e nós vamos guardar uma gratidão muito grande pela grande contribuição que ele deu, não apenas para o programa Fé em Ação, mas para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Mas ele realmente é um ponto fora da curva. A gente vendo as gravações de estúdio, muitas vezes a gente vê uma gravação que está pobre, que parece que não vai sair nada dali, daqui a pouco ele dá uma virada e dá aquele grande, né, aquele furo, aquela coisa que torna o programa realmente interessante. Olha, Sérgio, ele teve sempre o viés de missionário. Isso ele herdou do pai, né? Que era um missionário. Pouca gente sabe, mas eu andei carregando muito as bagagens dele, de filmagem, no tempo que ele vinha a Salvador. Eu era um pastor novo, estava começando o meu trabalho e, como eu tinha carro, e naquele tempo poucos pastores tinham carro, me escalavam muito para levar materiais e etc. E eu atendi o pai dele muitas vezes. Então, toda essa experiência dele, desde criança até o tempo que ele trabalhou na Globo, isso tudo trouxe grande influência para as nossas decisões na Fé. Tá explicado. Essa deve ser uma das razões por todo o envolvimento do Sérgio com a comunicação. Isso não apenas no programa Fé em Ação. Eu estou falando da base familiar, do seu pai que já tinha forte atuação dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele foi um mentor. Meu pai é um dos pioneiros da comunicação na América Latina. Ele fundou igrejas, né? Mas também tinha essa veia da comunicação. Ele foi um grande relações públicas. Mas ele, então, protagonizou uma abertura, né?
um canal de comunicação com a mídia em geral. E isso a gente meio que herdou, porque eu ficava muito do lado dele, eu já paralelamente, ele sempre me apoiou a fazer coisas na comunicação, desde quando eu era bem jovem, né? Adolescente praticamente. E aí, com a igreja, eu tive muitas coisas, porque eu sempre pensei assim, meu pai pensava, tenta fazer aquilo que você faz, mas tenta unir a igreja nisso. Tal pai, tal filho, seguindo e inovando na comunicação da Igreja Adventista. E não tem muito tempo que você acompanhou aqui pela TV Novo Tempo a transmissão das decisões da Assembleia Mundial da Igreja que aconteceram nos Estados Unidos. Então, a primeira a ser transmitida ao vivo teve iniciativa do Sérgio Azevedo. Mas foi uma experiência muito interessante, porque tudo no improviso, ninguém sabia direito. E era eu e a Sonete, os apresentadores, o Williams estava lá, Williams Costa Júnior, na conferência, e assim nasceu a primeira transmissão. Mas essa viagem pela história do Sérgio Azevedo não termina aqui. Ainda mais por ser ele, o cara que gosta tanto de viagens. Esse é um programa que foi contado por muitos amigos e familiares que conhecem o Sérgio de uma maneira que talvez você não conheça, mas que vai conhecer logo após o intervalo. O Sérgio Azevedo contou sobre tantos amigos que fez ao longo dos anos e também das tantas histórias que passaram juntos. Alguns você até já conheceu aqui mesmo no Fé em Ação e que hoje participam de um modo diferente. Nós temos um mesmo gosto, gostamos de viajar e fizemos várias viagens juntos, né? Eu, a minha esposa, ele, a Marli, cruzeiros, ele adora cruzeiros, né? Navio, e Europa, Portugal, uma amizade de décadas, e essa amizade ela cresceu muito no âmbito da fé. E tem um outro amigo que também tem feito parcerias que vem rendendo bons resultados. E eu fui ver bem de perto isso na sede da Sociedade Bíblica do Brasil. E aí ele disse, vamos fazer a Rádio Bíblia? Eu digo, vamos. O nome foi definido, a Rádio Bíblia SBB, que é uma marca forte. E aí, como deve ser, como montar os programas, como fazer a trilha sonora. E o projeto, o grande projeto que agora está em andamento é o 31.000 Vozes com a Bíblia. Esse projeto foi assim a cereja do bolo. Indo a Kombi, aquela Kombi toda bonitinha para vários lugares. E dentre tantos amigos ao longo dessa viagem pela sua história, teve um que o acompanhou de perto, principalmente quando a sua saúde precisou de um pouco mais de atenção. E o coração que já tinha vivenciado tantas emoções e que estava em meio a uma viagem internacional, deu um susto. E foi justamente o Noé que cuidou dele logo após a volta ao Brasil. E telefonei para a médica, eu disse, estou mandando aí um rapaz assim, dei as características que ele era, um dos diretores da Golden. Me faça um exame dele, porque ele teve um episódio há uma semana atrás, assim. Se tiver qualquer coisa, você para e me avisa. Ele foi para lá, estava só. Daí, uns 15 minutos, a médica me liga. Doutor Noé, eu pus o seu paciente, não sei se ela falou que era meu primo, não me lembro, mas o seu paciente, ele, em menos de 1 minuto, a pressão dele caiu, assustadoramente. O eletro dele teve os sinais de isquemia importante, ele está por um triz para fazer um infarto. Quando nós começamos o exame, que fizemos a primeira injeção na artéria coronária esquerda, eu percebi, mostrou que esta que nasce aqui para a principal cavidade, que é o ventrículo esquerdo, ela tinha fechado a cerca de menos de 2 centímetros da origem. Paramos o exame ali nessa artéria, trocamos o catéter por um outro para pegar a coronária direita. Quando injetei nessa coronária direita,
ela encheu toda e por baixo, por trás, por circulação colateral, começou a encher todo o coração dele. Em menos de 1 minuto, o coração todo estava cheio. Mas houve uma manifestação que, nesses 50 anos que eu fiz isso aí pela vida, ninguém nunca manifestou o que ele manifestou. Na hora ele sentiu, ele deu uma expressão de Noé, o que vocês fizeram aí que abriu meu peito? Eu agora estou respirando normal. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus preservou a vida dele, porque ele ainda tinha uma missão de grande importância, tá? E talvez nós não conseguimos avaliar, mas hoje abrange praticamente todo mundo naquilo que ele dedicou e no trabalho de comunicação dispensa maiores comentários também. Um alívio, principalmente para a família que sempre esteve junta, independente dos filhos estarem mais adultos e hoje terem a sua própria família. E claro que eles não ficaram de fora dessa homenagem. E se a ideia é falar quem é o Sérgio Azevedo como empresário, comunicador, por que não ter o lado familiar? Meu pai é uma pessoa assim extraordinária em todos os sentidos, porque ele assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? É aquela coisa até um pouco freudiana, né? De você eu tenho ele como um herói, como uma figura assim que foi muito importante na minha vida desde a infância, a adolescência, a juventude e até a vida adulta. Ele é muito presente ainda, né? Sempre procurou fazer o melhor, né, pelos filhos e acima de tudo, dar um bom exemplo, né? Então, assim, aquilo que eu acho que todo pai procura fazer, né, com os filhos. Certo. Eu queria te desejar. Eu sei que você não vai parar. Eu sei que você tem outros projetos na sua mente, que você já está trabalhando e por isso você está até um pouquinho tumultuado, né? E isso te faz bem, isso te faz vibrar, te dá vida, né? Agora lembra que falamos do mutirão de Natal? Foi ideia da Marli e essa parceria deu super certo, tanto que hoje é um projeto realizado em diversas partes do Brasil. Há mais de 30 anos você abraçou a ideia e eu acho que se não fosse isso, o mutirão não teria chegado onde ele chegou, porque o teu empenho foi muito grande, tem sido muito grande, né? E as experiências que a gente tem tido de pessoas que conheceram a igreja através do mutirão, que retornaram para a igreja, são milhares. Tenho muito orgulho de você, né, como pai, como pessoa, ser humano, profissional, e muito, muito feliz e sei que sou um privilegiado. O que é importante é o caráter que ele deixou para mim, para o meu irmão, a construção do que é valor, do que é importante, sabe? De dignidade, de humildade, de empatia, de você ter essa preocupação de poder servir, de ter esse olhar sensível. Que você continue sendo essa pessoa amiga, carinhosa, paciente, excelente marido, excelente pai, excelente avô, e que Deus nos conduza sempre. É o meu desejo. Um beijo, te amo muito. E no formato atual existe um momento em que o convidado, ali o entrevistado, ele recebe uma homenagem. E isso foi ideia do Sérgio. E no programa de hoje não será diferente, só que todas elas serão direcionadas para ele. Amigo Sérgio, estamos juntos desde o início, quando, como empresários, sonhamos em ter um programa nacional de televisão. Você, como especialista em comunicação, com essa voz privilegiada que Deus lhe deu, sempre respeitado nos meios de comunicação, inclusive na Globo, participou de
cada momento nosso, sonhando depois também com a televisão. Querido, agora a gente vem te dizer muito obrigado por tudo. Quando você nos trouxe há 10 anos o sonho de termos um programa de televisão da fé, para nós, a diretoria, parecia algo impossível diante dos custos envolvidos, da necessidade de produção, equipamentos. Mas logo ficou claro que não era um sonho seu, mas era um sonho de Deus através de você. E quando os sonhos são de Deus, os impossíveis tornam-se possíveis. Deus abriu as portas e o sonho se tornou a mais bela realidade. Em nome da liderança da fé, do Conselho Nacional, quero lhe dizer muito obrigado. Você foi, é e continuará sendo muito especial para nós. Amigo Sérgio Azevedo, em nome da fé, queremos te agradecer por toda a idealização, cuidado, carinho, com a comunicação da fé e principalmente com o programa Fé em Ação. Programa que hoje tem 52 milhões de visualizações por ano, é algo muito relevante e com potencial de abrangência muito maior. Me lembro do mutirão de Natal, das apresentações com o Grupo VP Cristo Sua Luz por várias cidades do Brasil, com carinho também das suas apresentações nos ajudando em programas de teatro, apresentações de teatro com o Coral Jovem do Rio, e participamos juntos em muitos programas nacionais da fé. O ciclo do programa Fé em Ação se encerra, vai começar um novo ciclo com muitas possibilidades e muito poder de Deus. Que Ele continue usando o seu talento para alcançar pessoas para Ele, até que Ele venha. Um grande abraço. Você tem usado o dom da voz, o talento da comunicação e a alegria da sua amizade em favor da missão de Jesus. Foi, é e continuará sendo uma grande inspiração, grande apoiador da igreja, da fé, da TV Novo Tempo, tanto no Brasil quanto em Portugal. Só o céu mostrará os resultados do que nós agradecemos a você e a Marli por tanta incontável dedicação e carinho. Irmão, você vai fazer uma falta tremenda. Te agradeço por tudo mesmo, da parceria. A parceria continua, né? Eu sei que você não consegue ficar parado, mas te agradeço, irmão. Muitas das suas obras só lá no céu. E você sabe disso. Então que Deus te abençoe nessa nova caminhada, né? Te abençoe sempre. E obrigado por tudo que você fez até aqui pela televisão, pela igreja, né? A comunicação da nossa igreja, que já vem desde o teu pai, as histórias bonitas do tio Roberto. Então que Deus te abençoe. Beijão. Você dá credibilidade, você dá um tom, você tem uma maneira muito agradável de conduzir uma entrevista, de conduzir o programa, e eu confesso que eu vou sentir falta. Mais do que isso, eu sinto falta, inclusive por causa da distância que nos separa, do amigo, do companheiro, do irmão que eu sempre tive em você ao longo de toda a minha vida. Eu tenho muito respeito, muito carinho e muita admiração por você, Sérgio. Você é um talento que durante toda a sua vida foi usado para a honra e para a glória de Deus. Você repercutiu centenas de histórias de pessoas e projetos que impactaram milhares em todo o Brasil. Toda a nossa gratidão parece pouca. Obrigado por cada palavra, conselho, por tanta entrega. A gente vai sentir muito a sua falta, mas vamos honrar o seu legado, dando continuidade a este programa que ainda tem tantas boas histórias para contar e pessoas para inspirar. Sucesso para você nessa sua nova etapa. Você sempre foi um profissional que eu admirei muito, então, nossa, tá ali pertinho de você, te acompanhando nos bastidores, conversando, era um privilégio, a realização de um sonho. E agora eu tô sabendo que você tá indo aí para uma nova jornada, novos desafios, e eu quero muito que você se sinta realizado, que Deus te abençoe, continue cuidando da sua vida, da sua família linda, dos seus projetos. Então agradeço demais pela jornada que eu tive aí junto com você e desejo que a sua nova jornada seja de muitas realizações, de bênçãos do Papai do Céu e que você seja muito feliz sempre, tá bom? Olha, um super beijo e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau!
Quando eu recebi uma ligação dizendo: Bárbara, você vai estar à frente do Fé em Ação agora, vai trabalhar com o Sérgio Azevedo, eu senti um friozinho na barriga, porque eu acompanhava e acompanhei, Sérgio, seu trabalho durante muitos anos, e ouvir a sua voz no telefone pela primeira vez foi emocionante. Eu ouvi aquela voz que eu sabia que estava à frente de tantos projetos, e foi um privilégio ter a oportunidade de estar esses anos com você, conduzindo aí todo o programa. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando sempre. Eu me sinto muito feliz de deixar esse recado com você e poder expressar o carinho que eu tenho pela sua pessoa, pela sua família e o exemplo que você é para mim, como um grande comunicador, uma pessoa dedicada às coisas de Deus, uma pessoa consagrada, sempre preocupada em fazer o melhor para alcançar pessoas, ajudar as pessoas com qualidade, relevância e profissionalismo. Eu fico feliz em dizer isso para você, porque você foi uma referência para mim também, para a minha vida, em particular como comunicador e trabalhando na liderança de uma instituição de comunicação. Eu desejo a você muita felicidade com a sua família, com seus netos, onde quer que você esteja, que ali esteja a bênção de Deus ao seu lado. E nunca tire a Novo Tempo do seu coração, porque você vai continuar sempre com a gente aqui também. Um grande abraço, amigo, e que Deus sempre o abençoe. O programa de hoje não poderia ser diferente. O assunto principal seria o apresentador que ao longo dos últimos anos conduziu cada entrevista. E digo mais, ajudou a tornar realidade o Fé em Ação. E tem mais uma mensagem toda especial, e essa é para você que acompanha o Fé em Ação e que de alguma forma trabalhou ou trabalha para que ele aconteça. Você é meu amigo que me acompanhou há muitos anos, nosso sincero muito obrigado. Espero que todos que trabalharam comigo, né, desde os câmeras, as pessoas nos bastidores, as pessoas que levaram as imagens, as pessoas da própria fé que mergulharam para pegar e pensar casos para trazer para o programa, que todos vocês sejam abençoados por Deus, sejam impactados por Deus. Quero agradecer do fundo do coração todo o carinho que eu recebi por onde eu andei. Olha, eu te vejo na televisão, foi importante você falar isso. Um programa que transformou vidas, pessoas foram impactadas e aceitaram a Jesus por causa do programa, zapeando o programa. Outras se tornaram missionários por causa do programa. Pessoas começaram a fazer algo por Deus na sua empresa, na sua igreja, por causa do programa. Então o programa tem impactado muitos corações. Muito obrigado por essa experiência que eu pude passar, de ajudar, de contribuir. Eu quero desejar aos que vêm agora que tenham também bom êxito no continuar do programa, e que esse programa só pare no dia que Jesus voltar, porque ele impacta pessoas que são empresários, são empreendedores e que talvez de outra forma não se interessassem em ver e ouvir a mensagem. Obrigado pelo carinho de vocês e até breve.